Bom, então vamos dar início mesmo hoje ao curso de Química Ambiental, né? Na aula passada foi só mais uma provocação, falando da importância da conscientização ambiental. Hoje a gente vai começar mesmo falando um pouco da toxicologia, da química ambiental. E desde que eu comecei a montar esse curso, eu senti muita necessidade de falar um pouco de toxicologia, porque todo mundo fala da química ambiental, mostrando os poluentes, mas eu senti a necessidade que o aluno pudesse, olhando uma estrutura química, inferir se aquele composto seria ou não tóxico a nível, obviamente, da toxicologia humana. Todo estudo de toxicologia, ele se baseia na toxicologia ocupacional. Então, tudo que se tem, não se tem uma questão de toxicologia ambiental muito bem definida, embora existam umas linhas só de ecotoxicologia que a gente vai falar, só que é muito difícil você mapear, porque muitas vezes os danos ambientais para um ser vivo ou para um sistema abiótico demora anos, tá? Até que você consiga terminar aquele estudo e ter aquela informação. Existem alguns estudos que mostram que a quantidade de HPAs que existem, de substâncias poluentes que existem na natureza, elas têm contribuído para o aumento da obesidade. Mas como é que se chega a essa conclusão? Porque é uma relação linear entre o aumento da poluição e o aumento da obesidade. Obviamente, tem outros fatores envolvidos, mas que você também mexe com a genética daquela pessoa, aumentando ou não a expressão de alguns genes, que a gente vai estar discutindo isso ao longo do curso, tá? Então, o que é toxicologia, né? É a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. As características físico-químicas das substâncias e as biológicas do organismo determinam a natureza bioquímica do efeito nocivo. Por que isso é importante? Isso é importante porque é o seguinte, às vezes, eu posso sentir de uma maneira um poluente do que, por exemplo, o Rafael, tá? Então, depende muito de cada organismo e de cada espécie do organismo e de cada gene do organismo, se vai ser mais expressado ou não aquele gene. Então, a gente não dá para a gente simplesmente rotular tudo. Na toxicologia ocupacional, isso é mais fácil, porque você está com um aumento de concentração mais elevado, mas no meio ambiente, que às vezes as concentrações, por mais que elas fazem mal, mas elas fazem mal ao longo de um período muito grande, então nem sempre todos os organismos sentem da mesma maneira. Tá? E aqui já, Paracelso, né, lá no século XVI, ele fala que todas as substâncias são venenosas. A diferença o que vai diferenciar o veneno do remédio simplesmente é a dose. Então, tudo que é demais faz mal. E aí, muitas empresas e os órgãos ambientais se valem disso. Bota pouca concentração, vamos permitir um limitezinho baixo, porque não vai atingir a dose que vai causar mal. O problema é que quando aquele poluente, ele é um poluente que ele não se degrada facilmente. Então, aquela dose acaba sendo em algum momento atingida, tá? Deixa eu ver aqui que tem gente... boa noite aí. Então, a toxicologia ambiental, um pouquinho diferente da toxicologia ocupacional e também diferente da ecotoxicologia, ela estuda os efeitos nocivos causados em organismos vivos pelas substâncias químicas presentes no meio ambiente. Então, ela estuda qualquer organismo, tá? Então, a toxicologia ambiental, ela se preocupa com qualquer organismo dali. A ecotoxicologia, ela é um pouquinho mais aprofundada, porque ela faz uma visão do ecossistema. Então, ela vai avaliar não um organismo sozinho ali, não uma espécie sozinha, e sim os efeitos nocivos sobre as substâncias, aqui ficou até com 2 R's, né? Sobre os organismos vivos nas comunidades daquele ecossistema. Por que isso é importante? Muitas vezes, um poluente, ele tem um grau de poluidor, um grau de toxicidade mais elevado, num compartimento ambiental e não tem no outro. Então, por exemplo, tem poluentes que são importantes na poluição atmosférica, tem outros que são mais importantes na poluição das águas, outros são mais importantes
no solo, outros ficam mais na biota. Então, dependendo do compartimento ambiental, você vai ter algumas diferenciações da toxicologia. E a ecotoxicologia, ela se preocupa com isso. Naquele ecossistema, naquele compartimento ambiental, aquela substância, ela é tóxica ou não? Tá? Então, diferente da toxicologia ambiental, que estuda o organismo independente do que está acontecendo, e da toxicologia ocupacional, que estuda aquele efeito, por exemplo, de um trabalhador no ambiente de trabalho. Quando a gente fala das fases de intoxicação, existem 4 fases que a gente vai estar estudando algumas aqui, que é a fase da exposição. Então, a exposição é o contato com o agente, tá? Desculpa, contato com o agente e contato com o organismo, ou seja, com o poluente. Então, eu vou ter o contato com o poluente. Então, como é que... Só para vocês falarem um pouquinho, não só eu ficar falando, dá um exemplo dessa fase de exposição. O que vocês imaginam que poderia ser essa fase de exposição? Que contato que a gente pode ter com algum poluente? Professor, acho que não, é isso que eu ia falar. Eu estava pesquisando hoje sobre o nosso trabalho e a quantidade de CO2 por conta dos escapamentos está uma coisa absurda. Então, a gente tem contato quase que diário. Tem como. Então, no ar é uma forma de contato, né? Quando você respira, você tem a forma de contato. Professora. Oi? Ingestão. Na ingestão, ou seja, nos alimentos, na água que a gente bebe, isso é uma forma também de contato. O que mais? Manipulação também. Na manipulação. A manipulação aí você teria um contato pela pele, pela absorção da pele. Absorção, inalar existe, também, né? O inalar, que foi da poluição atmosférica que Verônica que falou. Quando penso em exposição, eu penso também, não sei se entra nesse caso, mas em estar exposto a algum produto radioativo. Quando eu vejo exposição, eu lembro disso. Professor, e a ingestão? Não, a exposição, ela não é só por compostos radioativos. A exposição é como você tem o contato com o agente poluidor. Então, o que o professor está falando? Poluição atmosférica, você respirou, você teve contato, tá? A parte da ingestão, tá? Uma parte extremamente importante que se fala muito, né? Por exemplo, quando se faz o INEA, e o Ricardo do INEA e a própria Laura, fizeram a medição da água do mar, né? A água do mar, aquele mar está impróprio. Mas quando você entra na água do mar, você se contamina. Mas o pisar na areia, também você está se contaminando se aquele poluente também fica na areia. Então, o contato ele tem que ser analisado como um todo, todas as vias de exposição que eu vou ter o contato com um agente poluidor, tá? Então, essa é a fase de exposição. Na fase de exposição, eu tive o contato, ok, mas eu posso ter o contato e aquilo não ser absorvido, tá? Quando é respiratório, eu posso inalar e expirar. Ok. Quando eu estou comendo um alimento, alguma parte do alimento vai ser absorvida, outra parte vai sair direto nas fezes. Então, eu só tive o contato, mas eu não absorvi. Tá? E aí, a toxicocinética, ela estuda isso. Qual é o comportamento do teu organismo frente àquele agente após ele ter sido absorvido. Porque enquanto ele não é absorvido, ele ainda não é tóxico, ele não tem toxicologia, ele só está no compartimento ambiental. Para ele ser absorvido, ele tem que atravessar o quê? Biólogas que podem falar isso aí. Para ter absorção, o que eu tenho que atravessar? Membrana. Uma membrana, tá? Então, eu vou ter que atravessar, no caso do respiratório, uma membrana nos alvéolos. Tá? No caso de um alimento, eu vou atravessar uma membrana do intestino delgado e intestino grosso. No caso do contato com a pele, a minha pele vai ter que absorver. Tá? Então, o problema do poluente é muito sério quando ele acaba, vamos dizer assim, ele acaba sendo parecido com uma substância que normalmente a sua membrana plasmática é capaz de absorver. Tá? E é isso que a gente vai estar discutindo aqui quando a gente vai falar que propriedades são essas que os agentes
poluentes possuem, que eles são confundidos por metabólicos, por substâncias que a membrana vai ter que absorver para poder gerar seus metabólitos. Tá? Então, não é tipo qualquer... Ascaréu, naquele caso do lago, que os anfíbios viraram todos de sexo feminino? Isso, tá? Ali absorveu. Por que o ascaréu ele é absorvido facilmente, não só pelos anfíbios, mas pela gente também, tá? Porque ele tem uma similaridade, ele passa direto à membrana, e que a gente vai estar discutindo aqui, vai ser depois, essa aula da ED, hoje, na próxima aula, eu vou falar só do agente químico, e na próxima, as outras 2 últimas aulas, eu vou falar das membranas. Como é que as membranas se comportam? Aqui o pessoal de biologia já vai estar sabendo tudo isso, mas é importante a gente olhar a membrana não só para quando os nutrientes são absorvidos, e sim a membrana como ela pode também absorver outras coisas, né? E que outras coisas são essas? Essa que é a ideia da nossa discussão aqui. Então, uma vez que eu me expus ao agente, uma vez que esse agente conseguiu atravessar a minha membrana plasmática, e aí então começa uma fase que é a fase tóxico-cinética, tá? O nome cinética significa isso, o quê? Aumento a concentração e diminuo a concentração do agente no meu organismo. Então, eu atravessei, agora aquele aquele agente vai parar na minha circulação sanguínea, tá? E ele, então, vai ter cinéticas do movimento. Como é que ele vai se movimentar ao longo do corpo do organismo vivo? Tá? Isso que a gente vai estar estudando nessa etapa da fase tóxico-cinética. Depois tem uma outra fase, que é a fase tóxico-dinâmica. A fase tóxico-dinâmica é o seguinte: qual é a relação daquele agente, daquele poluente, no sítio de ação? Qual é o órgão que ele realmente vai estar fazendo algum efeito deletério? Por exemplo, existem algumas substâncias que, por exemplo, o chumbo, tá? O chumbo, ele causa vários problemas neurológicos. Mas o chumbo, quando ele é absorvido, quando ele está no formato de um chumbo que é absorvido, não é qualquer chumbo que é absorvido, quando ele está no formato desse chumbo que é absorvido, o que acontece com ele? Ele é acumulado nos nossos ossos, tá? Ele troca com cálcio nos nossos ossos, até que atinge uma concentração letal que, por equilíbrio, ele consegue passar e atacar o sistema nervoso central. Então, muitas vezes, a toxicodinâmica é quando chega no órgão-alvo, tá? Mas antes de chegar no órgão-alvo, no caso ali do chumbo, sistema nervoso central, ele fica acumulado no osso. Então, a toxicinética do chumbo é a absorção e ele vai, então, caminhando até chegar nos ossos, tá? Então, ali não tem a toxicodinâmica. A toxicodinâmica sempre é no órgão que ele vai causar o efeito deletério. E a fase clínica é aquela fase que o médico e o próprio paciente sentem os sinais e os sintomas. Então, o médico detecta os sinais, né? Ou seja, a pessoa está tremendo e o sintoma, a pessoa detecta o sintoma, um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, tá? Uma diarreia. Então, a fase clínica são os sinais e sintomas, que a gente não vai estar trabalhando com a fase clínica aqui, mas todo estudo ecotoxicológico, ele visa a fase clínica, tá? Entendido? O que a gente vai estar olhando, como é que a gente vai estar olhando os compostos, por isso que eu vou pedir algumas características físico-químicas dos compostos, que eu quero que vocês procurem, para que vocês tirem alguma conclusão sobre que tipos de compostos vão ser mais poluentes, quais são os outros que vão ser menos poluentes. Embora a gente saiba que, como o próprio Paracelsus falou, a quantidade pode transformar um remédio num veneno. Tá? Se está numa quantidade muito grande, ele vai causar algum problema, muitas vezes até no meio abiótico, mas causa um problema no meio abiótico, isso vai interferir no meio ambiente. E aí, quais são as fases de exposição, tá? Quais são as vias de transferência entre os meios, isso é extremamente importante, porque a gente precisa saber aonde o poluente que a gente está estudando, ele vai estar em qual meio que ele vai estar
com maior quantidade, em qual meio que ele vai estar na espécie que causa maior toxicidade. Tá? Então, eu tenho que entender que existe um equilíbrio, a transferência de todos esses compartimentos. Então, eu tenho, por exemplo, um poluente atmosférico, que ele está lá no ar, dependendo do tamanho que ele vai ficando, né, do tamanho da partícula dele. Quando vem uma chuva, ele pode se depositar ou no solo ou na água. E aí ele deixa de ser um poluente atmosférico. Ele pode ser um poluente mais aquoso ou do solo, porque ele vai ser um poluente atmosférico quando ele ficar suspenso na camada de ar, próxima, por exemplo, se a gente pensar numa poluição para o homem, próximo aonde está ali o nariz do homem ou de uma criança. O homem não fica rastejando muito no chão. Então, aqueles poluentes que estão próximos do chão, eles não vão causar uma poluição atmosférica. Tá? Então, a ideia é muito essa. Por outro lado, vão ter poluentes que vão ser mais solúveis em água, vão ter poluentes que vão ser menos solúveis em água, ou seja, mais hidrofílico ou mais lipofílico. Aqueles mais hidrofílicos ficam mais na água. O que é lipofílico não fica muito na água. A concentração na água é baixíssima. Aonde é que a gente procura os HPAs que estão no rio? Não é olhando a água. Analisando a água vai estar com concentração baixíssima. A gente procura na matéria orgânica da biota, na gordura dos peixes, que é o que a Laura vai fazer. É lá que a gente faz o monitoramento, para ver se aquele meio teve ou não uma poluição com HPA. Então, é importante a gente ter essa noção da estrutura química e das propriedades físico-químicas, até para poder saber aonde eu vou fazer meu estudo, aonde eu preciso me preocupar mais com aquele compartimento. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho da fase toxicocinética, né? A fase toxicocinética, então, a fase de exposição é quando aquele poluente ele é exposto. Ou seja, aí qual é a fonte de liberação dele? É uma chaminé? É um escapamento de um carro? É um efluente de uma indústria? Né? Tudo isso pode ser um resíduo sólido que você é um agrotóxico. Então, você tem vários tipos de situações que você expõe o meio ambiente a um poluente. Tá? Uma vez exposto esse poluente ao meio ambiente, os organismos vivos podem ser capazes ou não de absorver esses poluentes. E aí a toxicocinética, ela estuda qual é a relação entre a quantidade de uma substância que atua sobre o organismo, então, qual a quantidade que foi exposta a esse organismo, e a relação desse com o plasma. Ou seja, o que significa o plasma? É o sangue. Então, como é que a gente faz muito esse estudo? Normalmente são com ratinhos, são com peixinhos. Você expõe esses animais a uma quantidade diferenciada de poluentes e você vai analisando o plasma desses animais para que você possa detectar se tem ou não alguma lesão. Então, e aí você estuda, relaciona isso aos processos de absorção, de distribuição e de eliminação. Tá? Em função do tempo. Por isso que é cinética, porque você estuda o movimento que esse teu poluente vai ter dentro do seu organismo, ou daquele organismo, daquele ser vivo. Tá? E aí, quando a gente estuda a toxicocinética, ela é a parte, vamos dizer assim, mais complicada e mais difícil, porque ela tem uma porção de fatores envolvidos. A parte dinâmica, a toxicodinâmica, ela é bem simplesinho, porque ela tem o sítio de ação receptor, que aí é bem o que a Laura vai estudar. A Laura não vai nem estudar o sítio de ação de receptor, depois eu vou até falar o que a Laura vai estudar. Mas, assim, e a interação e os seus efeitos, sinais e sintomas. Aqui a Laura vai estudar a distribuição, tá? Eu vou falar um pouquinho do trabalho da Laura. Então, aqui está o agente tóxico, tá? Que teve a exposição ao agente tóxico, teve a via de introdução, que vai ser pele, vias respiratórias ou via digestórias, são essas 3 vias que a gente tem contato com o agente de exposição, agente ou qualquer organismo vivo, não faz diferença.
atravessou a membrana, aí caiu lá no plasma, caiu no sangue, tá? Quando caiu no sangue, o que vai acontecer? Dependendo da estrutura química desse agente poluente, ele pode ficar livre e aí circular, se ele for hidrofílico, ele circula livre no plasma. Se ele for lipofílico, não há essa circulação livre, tá? O nosso organismo, ele não foi produzido para ter substâncias lipofílicas circulando no nosso corpo. Precisa de proteínas transportadoras. Então, é o tóxico combinado. E são as proteínas transportadoras, a albumina, a principal, que a Laura vai estudar. Qual é o comportamento do HPA com a albumina. Para ver se ele fica muito preso ou se ele fica mais solto, dependendo do tamanho da estrutura e da estrutura do HPA. Então, uma vez que ele está lá na albumina, esse agente tóxico livre ou combinado, ele pode ser acumulado, como eu falei do chumbo, que é acumulado nos ossos, ou ele pode ser acumulado no tecido adiposo, tá? Nós temos muito estudo de acúmulo de BTX, benzeno, tolueno, etilbenzeno e estileno em tecido adiposo. Lá no início da década de 90, não foi 90, não, 90 teve a 92. Então, 2000, mais ou menos, eu tive um aluno que trabalhava na Transpetro com os frentistas de postos de gasolina, né? Foi quando começou a ter os frentistas nos postos de gasolina, assim, com maior quantidade. Chegou, vocês não sei se vocês chegaram a pegar essa época, antes, para os frentistas, eles tinham toda uma legislação muito rígida para eles. Aí se abriu, então começou a ter vários frentistas, até mulheres eram frentistas, os frentistas trabalhavam de short e tudo, né? As mulheres trabalhavam com shortinho para atrair os homens para colocar gasolina naquele posto. Posto vagão. Oi? Posto vagão na Avenida Brasil, era assim. Não era assim? Deprimente. Deprimente. Isso em vários outros postos. Só começou a acontecer isso, tipo assim, livre, vamos lá, né? Vamos sair à caça de clientes. O que aconteceu? A Transpetro, ela observou que o nível porque a Transpetro, ela tem o benzeno, ele é um agente cancerígeno. Então, o nível de câncer em frentistas é extremamente elevado. E o que eles descobriram? Que aonde você tinha a maior incidência do nível de câncer nos frentistas, aqueles frentistas que eram mais gordos e que trabalhavam com blusinha, né, menorzinha. Porque na hora que você está enchendo o tanque do carro, o benzeno é volátil, ele saía dali do tanque, né, e ia direto para a barriga da pessoa. Então, ele atravessava a exposição, não era pela poluição atmosférica, era pela derme. Então, aqueles frentistas mais obesos, ele tinha mais câncer de pele, ou aquela frentista que estava com a barriga de fora para poder atrair mais os clientes, do que os frentistas que eram mais magros e estavam com macacão, com mais cuidados. E aí, com isso caiu, não pode mais ter frentistas. Foi uma pena, porque aí teve uma discriminação, sim, de frentistas mais obesos nos postos de gasolina por conta dessa constatação. Tá? E aí, então, uma vez acumulado e uma vez distribuído, né, o tóxico, ele pode ser eliminado, se ele não for absorvido, ele é eliminado direto, ou ele pode ser biotransformado para que ele possa também ser eliminado. Nós temos 3 fontes de eliminação de substâncias no nosso organismo. A primeira é a expiração, né? Que você inspira e você expira. Então, tudo que você ou não foi absorvido, ou um material particulado muito fininho, que o seu maior, né? Nem tão fininho, que o seu pelo do nariz conseguiu segurar, você expira. A outra forma de eliminação é pelas fezes, né? O nosso trato gastrointestinal, ele é um tubo comprido. O que não foi absorvido é eliminado pelas fezes. E existe uma outra forma, que é pela urina. Pela urina, é eliminado substâncias hidrofílicas.
Então, muitas vezes, alguns agentes tóxicos, eles são lipofílicos. Então, o organismo, lá o fígado, ele faz várias reações de biotransformação para tentar transformar aquele poluente em algo mais polar e facilitar a sua liberação. O grande problema é quando ele transforma em algo que acaba sendo mais tóxico do que o composto original. Mas existem casos assim, benzeno é um deles, tá? Mas aí isso aí vocês vão estar conversando e a gente vai estar olhando para vocês com isso aí. Então, a toxicologia ambiental, né, ela está preocupada com o contato com o agente, no organismo, estuda a toxicocinética e o contato com o agente. Ela estuda isso aqui, esses dois que a gente consegue estudar. A toxicodinâmica é mais difícil, embora agora, com o genoma, está ficando mais fácil de você estudar. Antigamente, quando você não tinha o genoma, né, quando você não tinha um mapeamento genético, você tinha muita dificuldade de mapear alguns poluentes. Hoje em dia, isso está muito mais fácil, você consegue... O DNA, né, ele quando ele não está se replicando, ele é algo condensado. Quando ele começa a se replicar, aquele DNA, ele abre, né? Ele, vamos dizer assim, ele abre um pouco para poder, aquela parte que está aberta, que está exposta, poder se duplicar. E hoje é conhecido que em qual parte do teu DNA que vai ser mais exposto, que a gente fala qual que vai expressar alguma enzima, depende muito dos fatores ambientais. Então, hoje se estuda muito, e aí é um trabalho até do professor Israel, quem não conhece ele, é um trabalho do Instituto de Biologia, que ele estuda, por exemplo, HPAs, se causam ou não, né, problemas, mutações no gene. Tá? Então, ou seja, se são cancerígenos ou não, se vão fazer com que aquele gene fique mais expresso ou menos expresso, dependendo da interação do poluente naquele ponto específico. Então, o genoma hoje mostra muito dessas coisas, a gente hoje consegue afirmar, olha, esse poluente, ele causa câncer, porque ele mexe justamente nessa parte do DNA que está sendo expressa, ou silenciando, ou expressando ele. Tá? Então, a gente muda muito. Hoje é comprovado que a poluição é capaz realmente de causar muitos danos aos genes. Nossa ideia aqui não é falar de genética, mas é importante vocês terem essa preocupação e olhar isso com um pouco mais cuidado. Que a Luciana tinha falado, né? São os sinais e sintomas, são os disruptores endócrinos, tá? Sabe-se também que os poluentes, muito por mexer também lá na genética, é capaz de alterar o ciclo hormonal daquele organismo. Então, o que chama muito atenção, sempre a gente chama atenção para a mudança do sexo, né? Fala assim, poxa vida, tinha um sexo que transformou no outro, ou seja, fisicamente continua com o mesmo sexo, mas tem características devido aos hormônios do outro sexo. Ou seja, você silenciou a produção de um hormônio e aumentou a produção de outro. Por isso são disruptores endócrinos. E aí, também, hoje é comprovado que muitos desses poluentes causam a obesidade, porque estão também interferindo nos hormônios que controlam a obesidade. Tá? Então, só para vocês terem um panorama de como é muito mais do que só a análise do agente tóxico. A gente tem que começar agora a ir para dentro dos organismos para descobrir como é que ele acontece lá dentro. E aí, sim, até, vamos dizer assim, justificar, né, e pressionar os órgãos ambientais, as políticas públicas que tenham legislações cada vez mais severas, porque a longo prazo causam realmente danos aos organismos. Mônica, a toxicodinâmica, por exemplo, eu participei de uma palestra sobre o cádmio, ele fica depositando no seu fígado por 50 anos, não é isso? Depois aí ainda é cinética. A toxicodinâmica é quando ele está se acumulando, ele é o cinético. O dinâmico é quando ele atingiu a dose e aí ele consegue causar a dose lá no sítio de ação dele.
Entendi, que aí é o câncer no pâncreas, né? Aí causa todos esses... aí vai para o sítio de ação. E depois, o ser humano se torna um agente poluidor, porque depois que o fígado estiver completamente tomado, todo aquele material que ele ingerir vai sair pela urina. Isso. Super interessante, né? Aí você vê que é muito mais amplo, né? Essa parte da toxicologia, quando você vai estudar, ela estava muito antes só olhando a toxicologia ocupacional. Quando você foi para a ambiental, o negócio é tão mais amplo que você tem uma quantidade. Nós somos expostos a uma quantidade imensa de poluentes que estão causando vários efeitos deletérios e muitas vezes a gente não consegue nem mapear de qual que é uma junção de vários efeitos, né? Mais do que isso, aí o ser humano passa a ser também um agente poluidor nessa dinâmica, né? Aí ele também deveria ser contabilizado no processo. Louco. Bem complexo. O que acontece? Oi, já vou deixar você falar, Ricardo, rapidinho. Tá. Isso acontece muito, Luciana, com antibióticos, com produtos farmacêuticos, né? O Brasil, ele é um país, culturalmente, ele consome muito medicamento. Tá? Só que o medicamento, ele tem uma dose que ele é absorvido. Aqui não tem nenhum farmacêutico nessa turma, mas existe uma dose de estudo que uma parte vai ser absorvida e a outra parte não vai ser absorvida. Uma parte vai ser absorvida, mas vai ser aqui, transformada, e a outra vai para o sítio de ação. Então, você, pela urina e pelas fezes, você acaba jogando fora a maior parte daquele medicamento. E aí, onde é que vai parar isso? Nos corpos hídricos. Então, muitos dos disruptores endócrinos que tem nos corpos hídricos, eu tive um aluno que trabalhou com isso, são os hormônios que as pessoas tomam, anabolizantes, AS, esses medicamentos assim, anti-inflamatórios, né? Não esteroidais, AS, Novalgina, a quantidade disso nos rios, e é o homem que está jogando. Oi, pode falar. Deixa o Ricardo falar, porque ele está pedindo para falar um tempão e eu não deixei, Ricardo. Depois você fala, Lourdes. Oi, Lourdes. Alô? Não só como é que os anticoncepcionais também entram nesse Isso, grupo os hormônios, de substâncias que são eliminadas e causam grande contaminação. Porque no primeiro momento se acreditava que era só por causa dos anticoncepcionais, que eram os hormônios que estavam causando disruptores endócrinos. Hoje não, você tem uma gama de produtos que causam. Então você nem chama mais, até que hoje não são nem chamados de disruptores endócrinos, são reguladores endócrinos. Porque quando você pensa em disruptor, parece que fecha e cria outro. Não, você desregula, tá? Você, muitas vezes, aquele organismo passa a produzir o mesmo hormônio que ela produz, mas outros também. Então, são desreguladores endócrinos. Pode falar, Ricardo. Mônica, a parte que você falou corretamente, que os órgãos ambientais têm que ficar atento a esses entendimentos, né? Sobre os impactos que os poluentes oferecem. Eu só queria fazer o adendo que muita pesquisa ainda é feita em condições de climas controladas, temperadas no hemisfério norte. Então ainda falta uma massa crítica de conhecimento para saber como esses poluentes agem na natureza em clima tropical. Só como curiosidade, o Fernandes, daí da UERJ, ele trabalha com hipossex, com tributil estanho, e ele faz há muito tempo esse trabalho identificando hipossex em caramujos do mar. Tem situações de que tem alta concentração de tributil estanho, que seria ativante de hipossex em clima temperado, mas aqui no tropical, às vezes não é identificado. Então a gente precisa também da universidade mostrar como é que são essas tropicalizações dessas situações. Concordo. Porque assim... essa parte, né, toxicológica é um campo extremamente aberto que precisa ser feito muita coisa. E eu concordo com você. Eu trabalhava com a Embrapa em questões de solo, né? Porque eu comecei trabalhando com água,
Porque acaba na química ambiental, o aluno vem aluno de tudo que é tipo, né? Então você acaba orientando tese de tudo que é jeito. Então eu trabalhava com água, monitoramento de água, até porque eu tinha cromatógrafo, HPLC, então eu fazia monitoramento de água. Depois surgiu, eu comecei muito para resíduos sólidos, eu fui para solos, né? Fui trabalhar com solos. E aí eu juntei com o pesquisador da Embrapa, eu sempre faço parcerias, então eu juntei com o pesquisador da Embrapa, porque ele me explicava muito isso, né? Porque a gente consegue entender bem que, dependendo do clima, dependendo do solo, você tem plantas diferentes. Então, todos os estudos envolvendo substâncias tóxicas no solo é tudo em climas temperados, que você tem um solo mais arenoso. Quando você vem para o Brasil, nosso solo ele é mais argiloso, então ele tem outros problemas, ele é muito mais adsortivo do que um solo arenoso. Então, você tem outros problemas envolvidos de toxicologia que precisam ser estudados, né? Então, realmente, a universidade, o campo da química ambiental, ele é um campo extremamente aí fértil, dá para se fazer muita coisa, tem muito estudo para ser feito. E você levantou uma bola muito legal, que muitas vezes o pessoal fala assim, mas isso já tem muito dado na literatura, mas não é para o nosso clima, né? O Brasil mesmo, você tem diferentes Brasis, então você tem que fazer em diferentes locais também o mesmo estudo. É importante ter esse mapeamento, né? Então foi uma boa colocação sua. O solo não é nem na mesma ocorrência mineral. O próprio solo brasileiro, a camada, a estratigrafia, mostra que a gente tem de 5 metros, 10 metros de profundidade, o solo europeu tem 30 centímetros. O comportamento é completamente diferente, não só na composição mineral, que a ocorrência mineral aqui é muito mais rica do que os solos que são muito mais tipo mono lá, né? Único tipo, único derrame e tal. Aqui é muito, muito mais rico do que lá. Desculpa, mas rico como? Eu não entendo. Ocorrências minerais, você tem muito mais variação aqui. Aqui a gente tem muito mais tipologias de ocorrência mineral diferenciadas. Entendeu? No vai depender muito vai depender muito das condições, porque nossos solos aqui são altamente temperizados, são solos velhos. Então você tem você vai ter. Então, por eles serem, eu ia falar isso, por eles serem mais temperizados, você expõe mais os minerais que estão nas rochas. Por isso que ele é mais rico de diferentes substâncias. Diferente no país que é mais temperado, que você tem um solo mais arenoso, você está com fragmento da rocha ainda mais inteira. No dia que você vai fragmentando muito mais isso, que você vai transformando num solo com mais argila, você vai expondo mais essas substâncias. Tá? Mas aí que tá, Mônica. Por ter solo muito temperizado no Brasil, a gente acaba carreando e lixiviando todos esses nutrientes, principalmente. Isso transforma até nossos solos serem mais pobres, mais pobres nutricionalmente para o solo. E você acaba tendo os predomínios. O solo aqui a gente tem muita caulinita, tem muita ferrohidrita, tem leucocitas. Isso, tem vários solos. Nós temos no Brasil, nós temos uma quantidade de solos imensa. Por isso que eu falei da ocorrência mineral, entendeu? Como a gente também tem uma dimensão continental, a gente tem muito mais ocorrência mineral, até por dimensão de território. Mas aí, por outro lado, Ricardo, cada caso é um caso que tem que ser estudado. Quando você tem um solo mais temperizado também, como até mesmo a Luciana falou, tanto a profundidade quanto o temperismo ali, você vai ter mais matéria orgânica no nosso solo, que você vai adsorver, né, mais substâncias que podem ser tóxicas, tá? Diferente quando é um solo mais arenoso, ele tem menos matéria orgânica e você então consegue lixiviar algumas substâncias que seriam mais tóxicas do que no solo brasileiro. Existem alguns estudos mostrando isso, até tem alguns artigos, depois eu até posso estar disponibilizando, mas tem bastante estudo mostrando já isso, a interferência do intemperismo na própria poluição de compostos orgânicos, tá? Por causa da matéria orgânica que vai estar ali. Mas é uma discussão extremamente importante e é válida
E é importante vocês que estão aí, quem está fazendo doutorado, ou quem está fazendo mestrado, depois vai querer fazer doutorado, que são campos de pesquisa ainda muito abertos, né? Então, tem mundo de coisas para serem estudadas. Então, a gente vai... Mônica, Oi. Posso fazer uma provocação com a Ana Luísa? Pode. Com a Ana Luísa? Com a Ana Luísa. Porque ela trabalha com os fake food da vida aí, e como você falou, que muito dessas metabólitos de drogas, etc., a cafeína ela é um dos biomarcadores de atividade antrópica. Então, será que o pessoal da alimentação se liga nisso, que de repente nossas excretas e metabólitos também afetam o meio ambiente? Com certeza. Perdi a história, gente. Caí na mesma hora que o Não, ele chamou você de... Como é que você chamou ela, Luz? Não, ela que me disse, fake food, né? Fake food, né? Fake food. Não, a discussão, olha só, eu né, sou química, já trabalhei lá no início, fiz estágio, né? Fiz estágio tanto na FEMA quanto fiz estágio na indústria, mexendo em indústria de alimentos, experimentando lá suquinho para poder misturar lá no Maguari, lá. E aí, hoje eu estou na nutrição e que os alimentos industrializados é o demônio, né? É visto assim como uma... Eu fico assim, caramba, puxa vida, eu sou químico ou sou nutricionista? Tenho que me posicionar. Mas é muito por conta disso. Os aditivos que se colocam, que não são absorvidos, eles são eliminados ou na urina ou nas fezes. E aí, transformando em poluentes, como a Luciana falou. Então, alguns fazem mal para a gente, porque mudam realmente, afetam o nosso DNA e outros locais, e outros são eliminados e nós somos fontes poluidoras, né? A sustentabilidade hoje da alimentação é muito discutida isso, né? Até que ponto a nossa alimentação está sendo sustentável, não só pela produção, mas também pelos dejetos que nós geramos em nós mesmos, no nosso organismo, por conta de tantos fake foods, né, que a gente que nós estamos consumindo. Uma boa provocação aí para a Ana Luísa. É verdade. E, Mônica, eu vou te falar que eu fico assim, para todo mundo, na verdade, né? Eu também fico numa situação parecida por ser química, né? E estar na área de alimentos e também trabalhar na Federação das Indústrias. Então, assim, o meu papel é defender a indústria, porém, muitas das vezes eu tenho que fazer o outro lado. Tipo, colega, está errado aqui. Então, assim, isso é bem complicado. Eu sou uma pessoa que está até vista aqui, você é muito chata, e sou chata mesmo. E eu sou muito crítica. Tive vários problemas com o cliente de chegar e falar, mas esse resultado está errado. Eu falo, não, está certo. Eu posso fazer ele mais 10 vezes para você e você vai ter que mudar esse procedimento para melhorar isso, porque está fora. Eu tive um problema seríssimo, por exemplo, com água de coco. O cliente simplesmente cismava que o resultado não era aquele, e assim, microbiológico, impossível, enfim, várias e várias vezes. Aí eu falei, eu posso te ajudar? Você está com um problema na sua água de produção, certeza disso. E era um problema na água de produção. Então, assim, é uma briga de dois lados, né? Foi até noticiado, né, na mídia, os coliformes fecais na água de coco, né? Aí você fala, como é que vai ter coliformes fecais numa água de coco, né? Sim, tem. É por causa do envasamento, é por causa da água, né? Até então, coco não tem fezes. Se não tem não tem intestino. Se não tem intestino, não pode ter coliformes fecais. Coliformes fecais são bactérias do intestino. Então, é assim, né? Mas eu não estou nem levando para esse lado, porque esse lado aí, quem vai fazer aí a parte das águas, pode até usar como exemplo, né? A indústria, ela precisa saber que quando ela mexe com alimento, a água da indústria precisa ser muito bem tratada. Imagina hoje a água, infelizmente, as nossas águas, que nossos corpos hídricos já estão todos tão poluídos que o tratamento de uma indústria tem que ser muito mais rigoroso para atender os limites que a indústria de alimento precisa, né? Não só a indústria de alimento, a indústria farmacêutica, né? Com certeza. Agora eu vou provocar o Ricardo. Ele você vai ficar se provocando. Fala, o INEA tem que verificar, por exemplo, as indústrias de alimentos que trabalham com alimentos salgados, carnes principalmente. Vai fazer a medição de quanto que está saindo ali
na estação deles, teor de sal. Nenhuma delas, eu tenho certeza que deve estar tudo muito absurdo. Ainda não chegou essa problemática para mim, mas eu levantei essa problemática esses dias aqui e disse que a gente precisa atuar junto da indústria para tentar resolver esse problema. Então, eu posso falar aqui. Vou ser rápido. Tem muita ET e TDI de indústria alimentícia que a gente cansa de bater, entendeu? Você chega na ETDI, tá tudo bonitinho. Os caras colocam bypass, aí quando você vai chegar numa surpresa, uma vistoria, você vê um rio seropédica cheio de sangue de um frigorífico, ou então de outras empresas. E fora que toda empresa licenciada no Rio de Janeiro, ela tem que se inserir no programa de autocontrole de água, PROCON Água, e atender os parâmetros e mostrar periodicamente que está atendendo ou não a sua outorga de lançamento. Mas acontece realmente, e a gente, quando pode, autua. Só uma historinha aqui para vocês ficarem, porque vocês que trabalham em indústria, ou que vão trabalhar em indústria, né, é muito delicado a situação de quem trabalha na indústria, porque você sabe, você tem um conhecimento de que aquilo faz mal, né? E aí a sua ética está fazendo errado. Existe um caso que foi na Firjan, na outra direção da Firjan, que eles estavam fazendo uma análise, eu não vou falar qual é a empresa, de referente de uma empresa, que a empresa estava cismando que o valor estava errado, o valor de amônia estava errado. Aí eles perguntaram se eu podia fazer a contraprova para a empresa. Aí eu fiz, bateu com o valor que a Firjan estava oferecendo ali, fornecendo. Aí a empresa foi para um laboratório particular, que a gente até sabe quem foi esse laboratório, e o laboratório deu o valor que eles queriam. Eles acabaram com o contrato com a Firjan, porque para mandar para o INEA bastava ter um relatório, né, de um laboratório que fosse idôneo. E a outra empresa assinou, mas deu os valores assim 100 vezes abaixo. Tem resultados que foi 1000 vezes abaixo. E você não pode nem, sabe, você fica assim, caramba, vai, né? A Firjan... eu conheço essa história, bico, Mônica. Né? Você conhece essa história. A Firjan ficou mostra no de bico porque falou, caramba, e aí? A gente cansa de perder cliente assim. Esse, por exemplo, da água de coco, eu debati com a engenheira de alimentos deles e eu falei, tudo bem, vocês não querem pagar esse laudo, vocês não precisam pagar, vocês vão ficar inadimplentes e não vão fazer mais análise aqui. Não tem problema, mas a gente não lança nada abaixo e ponto final. Por isso que, aí, Ricardo, agora é minha provocação. O INEA tem que ter um laboratório eficiente para que pegue, colete a amostra e veja se vai dar. Porque tem algumas empresas, gente, que o efluente sempre é aquilo, não é um dia ou outro, né? E o valor é muito diferente. E a empresa manda, o INEA, como está ali no laboratório credenciado, idôneo, aceita. Mas, infelizmente, onde tem homens, né, nem todo mundo tem ética, né? Homens não são homens de sexo masculino, não, né? Ser humano, nem todo mundo tem ética e a gente acaba ficando numa situação delicada. Mas a questão, Mônica, disso antigamente a FEMA foi um dos primeiros laboratórios de análises ambientais do Rio de Janeiro do Brasil. Mas só que o mercado se criou. Então, você tem... No início, você não tinha nada. O pessoal faz o laboratório que existe hoje na INEA, que é na Barra da Tijuca. As gestões públicas sucatearam bastante o laboratório. Já quiseram várias vezes doar os equipamentos para a UERJ. Quiseram doar o laboratório para a UERJ. Não, eu já participei de muitas reuniões lá naquele laboratório. Eu ficava assim, gente, não é possível. Né? Na época até a Erlaine estava trabalhando lá, não sei se você conhece a Erlaine. A Erlaine fez mestrado com a gente, até fazer doutorado. Então ela falava, vem aqui ver o que você pode fazer por aqui. Quando eu olhava aqueles... Gente, o tipo de análise que são feitas são análises que não são mais realizadas daquele jeito, é muito antigo, porque você fala assim, não é possível que isso aí vai reproduzir alguma coisa, né? Aí cadê a parte da Ana Luísa lá da Emanuele, que eu não sei se está a Emanuele aí hoje, a parte da validação ficava, por sucateamento, porque os órgãos ambientais, aí nós somos pessoas que trabalham com a área ambiental, o Ricardo deve saber mais do que eu, Luciana também, tá?
Em 2004, quando começou esse curso de Química Ambiental na UERJ, gente, e o curso de Meio Ambiente, a gente tinha aluno para botar pelo ladrão. Tinha seleção que se inscreviam 150 pessoas. Curso de gestão ambiental bombava pelo Brasil. Quando as pessoas começaram a ver que a área ambiental, a legislação ambiental não estava acompanhando, né, e não estava conseguindo ter lá o punho forte para que as empresas contratassem os especialistas em meio ambiente, você hoje tem uma outra pessoa fazendo curso de Química Ambiental. Aquela pessoa, às vezes, faz porque gosta muito, mas o mercado de trabalho já não é mais atrativo, porque você não tem mais. Antigamente, todo mundo tinha que ter ali, todo mundo estava procurando, as empresas estavam procurando, porque elas precisavam atender. Então, isso foi um atraso, né, que a gente está tendo aí. E também não é só isso. A legislação do licenciamento ambiental, ela mudou para que cada vez mais seja autodeclaratório. Então, cabe ao empreendedor provar, se ele contratou um laboratório que é acreditado pelo Inmetro e é certificado pelo INEA, a gente não pode falar assim, olha, esse resultado aqui deu ruim. A não ser que tenha uma denúncia que fundamente isso, aí a gente pode ir lá coletar amostra, fazer contraprova, mas a gente parte do princípio que o licenciado, ele está fazendo o seu papel, entendeu? Aí fica difícil, realmente. Mas assim, pelo menos em São Paulo, a CETESB, ela tem um sistema, ela colocou na legislação, um sistema, todos os laboratórios têm que ser acreditados, mas ela faz análises aleatórias dos seus laboratórios acreditados. Tá? Para credenciar seus laboratórios, eles têm que ser acreditados pelo Inmetro, ok. E depois, eventualmente, ela pega um ou outro resultado de análise daqueles laboratórios credenciados e manda para terceiros, até internacionais, acordo internacional, ela manda para um laboratório lá fora. E ela descredencia. Então, existe um processo aí que pode ser feito para resolver, para pelo menos dar mais credibilidade a este processo, né? E aí adequar o Inmetro. Olha só, a questão é a seguinte, se você tem um laboratório que ele está acreditado pelo Inmetro, e ele pediu o licenciamento para a gente, ele está reconhecido pelo INEA também, você pode colocar ele no PEP-SEDAI, que é o Programa de Proeficiência, você pode fazer amostragem de tudo. Se ele não tiver, entre aspas, ética, quando alguém oferecer, ele mascara o resultado. É por isso que você pode pegar aleatoriamente alguns resultados de ensaios que você não acredita e faz reconhecimento mútuo. Manda lá para fora para um laboratório que tenha reconhecimento mútuo com algum laboratório da rede do Inmetro. Ele vai fazer peer review aí, revisão de pares. E aí você fala assim, não, eu quero fazer um outro peer review com este laboratório aqui. É obrigatório o laboratório fazer para ele manter a sua acreditação. E bota isso na legislação, mas eventualmente o INEA vai buscar, assim, no banco de ensaios feitos pelos laboratórios credenciados para fazer contraprova. E aí você vai descredenciando aquele... Você pegou um, descredencia. Aí faz a denúncia ao Inmetro. Aí esse cara não vai poder mais manter a acreditação dele. Quer dizer, o custo para ele receber o dinheiro de uma empresa talvez seja muito alto, muito maior ele perder a acreditação e não poder mais ganhar dinheiro com outras empresas. Então, existem formas, é só pensar conforme o sistema e tentar bular internamente, né? É uma sugestão, porque a CEGEC ela tem um mecanismo lá dentro de desacreditar, né? De dizer que aquele laboratório não pode mais, porque ele foi pego em flagrante no peer review, na revisão de pares. Não, eu concordo com tudo que vocês estão falando, né? Da falta de ética que eu falei. Infelizmente, o ser humano, ainda mais... aí, nesse ponto, eu vou falar mesmo assim, cultural, o brasileiro, ele tem uma... Porque as nossas legislações são muito frouxas, tá? Então, ele burla o sistema e ele quase não é pego, né? E muitas vezes ele é beneficiado, sempre. Então, ele tenta lhe burlar. Primeiro porque antigamente, quando começou, né, a legislação ambiental, a multa ambiental era uma coisa que era para você ficar, opa, se eu for pego, eu vou
ter que realmente fechar a minha empresa para poder pagar essa multa. Isso foi se afrouxando, né, muito com o tempo. Então, hoje as empresas não têm mais medo dos órgãos ambientais, que antes elas tinham esse receio. Né? Os órgãos ambientais, o INEA, o IBAMA, ela tinha receio. Hoje, ela não tem mais receio. Isso é uma coisa muito ruim. Mas a gente vai ter que tentar de novo. Acho que nós que estamos trabalhando com o meio ambiente, todo mundo está fazendo uma disciplina de meio ambiente, é porque tem pelo menos algum carinho pelo meio ambiente, né? A gente espera que tenha carinho. Eu sempre falo o seguinte, eu estou cuidando do meio ambiente não mais para mim, mas para os meus netos, porque para mim, daqui a pouco eu não estou mais aqui, mas os meus netos, eles vão sentir tudo isso que a gente está deixando para eles, né? Então, para que a gente comece a não deixar essas discussões caírem. Né? Aí, olhando assim, quando a gente come vai um pouco para a nutrição, né? Quando a gente compra a verdura que não é da safra, quando a gente quer comer o ano todo melancia que não está na época, nós também estamos contribuindo para a não sustentabilidade do planeta. Então, a gente começar a ser responsável nos pequenos atos da nossa vida. Quando a gente come produto industrializado direto, uma coisa é você comer um produto industrializado uma vez ou outra, por uma necessidade, outra coisa é aquilo fazer parte da sua rotina. Você está fazendo uma porção de outros problemas que você tem que estar preocupado com isso, ser consciente nisso, né? Geração de resíduos. Mas não é o objetivo aqui da disciplina, mas que a gente comece a olhar o meio ambiente como algo que a gente precisa preservar. Né? Não é porque uma pessoa só não vai fazer diferença, faz sim, né? Faz, a gente tem que começar a preservar o meio ambiente. E isso tinha ficado muito feliz quando, né, depois da década de 92, quando as escolas começaram a falar do meio ambiente para as criancinhas, né? Isso é seria uma mudança de paradigma quando todo mundo veio para a gestão ambiental, a gente estava achando assim, agora vai, o negócio está indo numa onda que está indo bem. E aí retrocedeu, né? Retrocedeu muito nesses últimos anos. É muito triste ver isso. Mas vamos lá, a gente não pode desistir, né? Vamos continuar aqui. Então, a gente vai falar hoje, né? Daqui a pouco já está quase acabando, não dá nem falar muita coisa, sobre o fenômeno de absorção. Tá? A absorção é, então, o transporte. Quando a gente fala, existem duas. Uma coisa é adsorção, outra coisa é absorção. Tem uma meme que eu acho maravilhosa. A absorção é quando você come uma torta, e a torta, então, ela é absorvida pela sua membrana. E a adsorção é a torta na cara, né? Você não atravessou a membrana. Então, é só um processo adsortivo. Não aconteceu a migração, a transferência por dentro de uma membrana, através de uma membrana. O fenômeno da toxicocinética, ela começa a estudar quando tem a absorção, tá? Então, quando uma substância, ela atravessa uma membrana. E ela só vai atravessar a membrana dependendo de duas coisas, das características químicas da substância e das características de permeabilidade da membrana. Se isso não se falar, não existe, porque as membranas plasmáticas, elas têm uma permeabilidade seletiva, até como proteção para os organismos vivos. Então, não é qualquer coisa que atravessa. Porém, o homem começou a produzir em grande quantidade substâncias que são confundidas e então, burlam o sistema de defesa da membrana plasmática. E aí começa a causar todo esse desequilíbrio na biota, né? Porque a biota já é desequilibrada de uma outra maneira, quando você faz uma mineração, coisa desse tipo. Mas a biota, você causa desequilíbrio quando uma substância que não era para atravessar a membrana, atravessa. Tá? Aquela substância, ela uma hora vai fazer mal. Se ela atravessou, ela não tinha que atravessar, ela vai fazer mal. É só uma questão de tempo. Tá? É, de novo, a dose que vai ter ali. E aí, que propriedades são essas? Né? Então, a gente tem propriedade de polaridade, solubilidade e coeficiente de partição, pressão de vapor e estabilidade da molécula. Luciana, você era Luciana e outra pessoa que queria ver também o slide, Laura. Vocês chegaram a ver o slide das ligações químicas? Tiveram tempo? Eu baixei para ver hoje à noite, depois da sua aula. Sim, porque eu fiquei no trabalho da professora. Que eu vou fazer? Como o pessoal aqui fez química avançada, a não ser Bruno e Verônica, não sei se é Verônica, você era da química?
Então, eu vim da UF, mas eu era da analítica, e aí eu fiz as analíticas então, avançadas. Você sabe bem de química avançada, então você não vai precisar fazer química avançada, né? Ou você conseguiu existir? Não, vou ter que fazer. Vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer todos os créditos, porque já passou 7 anos do mestrado. Entendi. Tá bom. Mas como os outros alunos todos vieram de química avançada, então tá com isso aí muito na... Então, eu já vou passar muito rapidamente, porque a turma é uma turma multidisciplinar. Mas pessoal de química avançada aí, por favor, não dorme, não. Mas na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais dos metais, tá? Então, quando a gente fala da polaridade, aqui eu botei até aqui o link das aulas para quem tem dúvida, tá? É uma aula que eu dou na nutrição, então é uma aula assim, bem introdutória de ligação química e solubilidade. E aí a gente vai trabalhar com 2 tipos de compostos, os compostos iônicos e os compostos covalentes. Já começa uma diferença grande entre os compostos iônicos e os compostos covalentes. Os compostos iônicos, analisando ele macroscopicamente, eles são sólidos cristalinos compostos de íons. Tem ponto de fusão e ponto de ebulição elevados, alta solubilidade em água, conduz a eletricidade quando fundido. Tem alguns, eu vou ter aqui alta solubilidade de água, então eu vou colocar esse alta solubilidade em água entre aspas, porque tem alguns compostos iônicos que não são de alta solubilidade em água, mas tem uma solubilidade razoável em água, a gente pode até falar que eles são hidrofílicos, tá? Agora, os macroscópicos compostos covalentes, eles são gases, líquidos ou sólidos, são compostos por moléculas, possuem ponto de fusão e ponto de ebulição baixo, muito solúveis em solventes não polares, e aí são mal condutores de eletricidade porque eles não formam íons, tá? A eletricidade precisa de íons, a corrente elétrica precisa de íons, de elétrons, para serem ali conduzidos. Então, eles não vão formar, porque eles não vão ter os íons para conduzir a corrente elétrica. E aí, aqui tem alguns momentos de dipolo de algumas ligações, tá? O que é um momento de dipolo? O momento de dipolo, ele indica o seguinte, a diferença numa ligação carbono-hidrogênio, tá? Como é que funciona uma ligação? Você tem um núcleo e você tem a eletrosfera, tá? Os elétrons da camada de valência, num composto covalente, numa ligação covalente, ele está ali distribuído entre os 2 átomos. E dependendo da eletronegatividade desses átomos, um vai puxar mais os elétrons do que o outro. Então, você vai ter uma ligação polar ou uma ligação menos polar. E aí você mede isso pelo μ, que é pelo momento dipolar. Então, aqui está mostrando que a ligação CH é menos polar do que uma ligação carbono-cloro, por exemplo. Tá? Em que isso é importante? Isso é importante porque, a partir das ligações químicas que tem naquela substância, você vai poder fazer concluir algumas coisas, né? Você vai poder concluir se a substância toda é polar ou não. Tá? Então, você precisa saber como é que é essa ligação. Se essa ligação é uma ligação apolar ou se é uma ligação polar. É bem básico isso que eu estou falando aqui, por isso eu quero que Luciana e Laura assistem a aula. Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Porque eu não quero entrar muito a fundo nessa parte muito básica. Mas aí, a pergunta é o seguinte, que todo mundo faz. Tá, basta eu ter uma ligação polar porque o composto seja polar? Eu estou querendo analisar o composto, né? Não estou analisando a molécula ali sozinha, estou analisando o composto. Não basta. Para que a molécula seja polar, você precisa analisar a geometria molecular, tá? Então, existem diferentes geometrias. As geometrias mais comuns que a gente trabalha mais, né? Quem trabalha com meio ambiente, que são as geometrias que estão mais no meio ambiente, é a angular, tá? Que pode ser aqui do SO2, você tem a da água, você tem a geometria piramidal do NH3, a tetraédrica, que é muito mais comum, e a octaédrica, que são dos metais, tá? Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais de metais, especificamente. Hoje eu vou falar um pouquinho dos orgânicos, na próxima aula eu vou falar dos metais. Porque quando a gente fala assim, íons, a gente acha que todos os metais, os cátions e os ânions, são iguais. E não, tá? Tem metais que são mais ácidos do que os outros. O que significa ser mais ácido do que os outros? Eu vou explicar isso na próxima aula. Aí aqui, então, está uma foto, não está lá muito boa essa foto, mas só para mostrar, essa aqui é o diclorometano, tá? O diclorometano, então, ele tem uma estrutura tetraédrica.
E você tem, então, 2 cloros e 2 hidrogênios. Então você sabe assim, essa molécula é polar ou não é polar? Você vai pegar e você vai colocar ela no formato que ela está ali no ambiente, não no formato em 2D. Como é que ela tridimensionalmente? O diclorometano, tridimensionalmente, ele é tetraédrico, como todos os compostos orgânicos de carbono sp3 são tetraédricos, tá? E aí para quem não tem essa estrutura na cabeça, não tem problema, é só você procurar qual é a estrutura do diclorometano na internet, para você ter qual é a forma ali dela, qual é a geometria molecular daquela estrutura, tá? Então, ele é dessa estrutura aqui, ó. Essa aqui é uma forma tetraédrica, você tem um carbono central, 2 hidrogênios e 2 cloros, tá? Pelo momento dipolar que a gente viu aqui, essa ligação, ela tem um dipolozinho fraco, mas tem um dipolo, tá? Carbono e hidrogênio. O que eu preciso saber para descobrir se essa molécula é polar? Eu preciso saber, primeiro, qual é a diferença de eletronegatividade entre os átomos. O que é eletronegatividade? É a tendência que um átomo tem de puxar elétrons em uma ligação química. Então, você vai ter cloro, carbono e hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio, o carbono está puxando aqui um pouquinho de elétrons do hidrogênio. Então, puxa pouquinho, porque o dipolo dele é bem fraquinho, ó. Tá? Já o do carbono-cloro é muito maior. Então, é muito maior. O que você faz agora aqui? Tudo isso aqui são vetores. Você faz a resultante de vetores. Lá, aquilo que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Primeiro são esses 2 vetores, a regra do paralelograma. Você vai ter um vetor aqui e vai ter um vetor menor aqui. Se esse vetor não se anular, quando ele está assim, iguaizinhos para o mesmo lado, eles se anulam. Se eles não se anularem, é porque a molécula é polar. Tá? No caso de um composto muito comum, é o tetacloreto de carbono. Você tem cloro, 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 cloro. Então, o cloro puxa para cá, o cloro puxa para cá. No final, a molécula toda é apolar, porque um puxou para um lado, outro puxou para o lado com a mesma força, você não tem nenhum centro, nenhum núcleo, nenhum espaço que vai ter mais elétrons do que o outro. Tá? Então, aqui tem algumas substâncias bem simples também, que aí eu peço para que a Luciana e a Laura brinquem um pouquinho com elas, só para poder ver se chegou a polaridade ou não, só para poder entender bem esse conceito de polaridade, porque é extremamente importante a gente ter esses conceitos na cabeça, e eu posso voltar quando vocês olharem a matéria, tirar a dúvida de vocês, a gente marca um horário só a gente. Tá? Porque os outros estão carecas de saber já disso. E aqui, então, a gente começa a entrar com alguns poluentes. Tá? O DDT é um dos agrotóxicos que foi mais utilizado, tá? Ele foi extremamente importante na Segunda Guerra. Ele é um tempo ainda era muito utilizado no Brasil. No Brasil ainda era utilizado, e também era até utilizado no Rio de Janeiro, né? Então ele era muito utilizado, só que ele é apolar, porque ele tem aqui um tetraédrico e ele tem compostos de cloro em todas as extremidades, fazendo com que a resultante seja 0. Tá? E então que os cientistas e as empresas começaram a descobrir? Bom, se ele é apolar, ele vai ter mais afinidade com a biota. Então, para onde foram os agrotóxicos de geração mais recente? Sair da apolaridade e para alguma coisa mais polar, porque aumentando a polaridade, você afeta aquele organismo que você quer ali, e o resíduo que ficar vai ser dissolvido na água e vai para o corpo hídrico, né? Que foi o maior erro ali que se fez, mas vai para o corpo hídrico. E também, quanto mais polar for o composto, aí é uma informação extremamente importante, quanto mais polar for o composto, mais facilmente ele é degradado. Tá? Então, na química, a gente degrada facilmente ligações polares. Então, esse composto aqui é polar, ele é mais facilmente degradado do que um composto apolar. Quando a ligação é carbono-carbono, hidrogênio-hidrogênio, a degradação dele é muito mais difícil. Você não tem como
fazer a degradação, a não ser por radicais livres, tá? Então, isso é uma coisa importante. Compostos apolares são mais difíceis de serem degradados e, por isso, são mais persistentes. Então, quando fala assim, POPs, poluente orgânico persistente, são todos apolares, porque eles não são degradados facilmente, tá? Você tem que ter uma polaridade para começar as reações, que as reações elas precisam de um polo positivo ou negativo para que você tenha hidrólise, por exemplo, para que a água possa entrar, por exemplo. Tá? Então, aqui é o 2,4. Os polares, então, teriam mais facilidade de se ligar com outros elementos? Os polares? Polares. Os polares não é que eles se ligam, eles reagem, aí é uma reação, tá? Com outros elementos. Por exemplo, a água consegue atacar aqui. A água ataca e expulsa esse acetato, aí começa a degradação, entendeu? Mas pode formar outra coisa também. Pode formar outra coisa que até pode ser mais tóxica. Pois é. Tá? O que acontece no nosso organismo? Entendi. O fígado ele fica tentando polarizar, porque o fígado ele tem que transformar aquilo ali. Primeiro, quando você aumenta a polaridade de uma substância, você aumenta a reatividade dela. Então, se ela era tóxica, ela pode deixar de ser tóxica. Só que, às vezes, ela pode ser mais tóxica, né? Por exemplo, ele vai falar de pesticida, não sei se vai ter algum grupo para falar de pesticida, os organos fosforados, tá? Os organos fosforados, eles são os agrotóxicos mais assim, usados hoje em dia, porque eles são polares, tá? Então, porque eles são polares, eles não se bioacumulam. E quem se bioacumula é aquilo que é persistente, que não reage. Só que quando eles não se bioacumulam, eles não se bioacumulam, isso é uma coisa boa, só que eles são muito mais tóxicos do que o DDT. Tá? O DDT, a toxicidade do DDT é bem menor que os organos fosforados. Só que o DDT se acumula. Então, ele vai causando efeitos deletérios ao longo do tempo. E por isso que demorou-se a descobrir a toxicidade para o homem do DDT. Porque não atingia a dose letal, ok, né? Estava ali só matando ali o que precisava matar, as pragas, e o homem e os organismos vivos não estavam sendo atingidos, porque não estava na dose letal, mas quando atingiu, causou todo o estrago. Diferente de alguns poluentes, por exemplo, os organofosforados, que eles têm aquela toxicidade aguda, é na hora que tem o contato, eles fazem mal, tá? Não é a toxicidade crônica, tá? Mas é importante começar a ter essas percepções de composto orgânico apolar, é muito mais... Ele tem essa toxicidade crônica ao longo do tempo. Então, não adianta. Se eu quero fazer um estudo com composto apolar de toxicidade, não vai ser em um mês que eu vou resolver. Eu tenho que ter um tempo grande para fazer esse estudo. Aqui só também, passando muito rapidamente, né? Quais são os grupos funcionais que vão aumentar a polaridade de uma substância. Então, quando eles estão presentes ali, você sabe que aquela substância como um todo é uma substância que acaba sendo polar. Por exemplo, o carboxilato, o OH, vai formando O-, ele vai formar um alcóxido, se for um alquil, ou um fenóxido, se for fenil, se for um aromático, o grupo amônio. Isso aqui tem uma alta polaridade. Se faz isso aqui na molécula, a molécula vai ser polar, tá? Porque ela vai ser um sal. E todos os sais têm já um centro positivo e um centro negativo, né? Sal é ânion com cátion, então ela já tem a polaridade, já é um composto iônico ali. Porém, também tem os polares que estão apenas essa carguinha aqui, estão com hidrogênio, é o OH, é o carboxilato, é amino e as carbonilas, e aí começa a vir ligações mais fracas e apolares. As fracas são carbono cloro, carbono bromo, e as apolares são os carbonos com os hidrogênios. Tá? Então, sempre se preocupa muito quando começa a ter essa estrutura aqui. Aqui, carbono com hidrogênio, também os anéis aromáticos se enquadram aqui, tá? Com essa polaridade um pouco mais fraca e apolar. Se tem oxigênio, se tem nitrogênio na molécula, a molécula já começa a ficar mais polar. Então, é mais difícil ela ser tão persistente. Tá? Ela tem já aqui um ponto para ter uma hidrólise, por exemplo, uma oxidação, é mais fácil de ocorrer.
Então, eu vou fazer o seguinte, são 10, não dá um pouquinho para a solubilidade, pelo menos mais um pouquinho. Não vou entrar em pressão de vapor. E aí começa a vir alguns conceitos, não sei se eu vou ter espaço aqui para falar aqui. Solubilidade. Solubilidade eu quero falar bem devagar, gente, que por mais que tenha químicos na sala, os químicos confundem solubilidade, tá? Confundem. Parece um conceito simples, parece um conceito que está bastante consolidado. Quando a gente vai estudar meio ambiente, as pessoas se perdem na solubilidade. Então, por isso eu quero aqui dar uma luz um pouquinho para a gente não confundir mais. Então, o que é? Quando é que o composto é solúvel, né? Então, o composto é solúvel quando você tem uma interação do soluto, tá? E o solvente. Então, normalmente, solvente, você forma uma solução, o solvente está em maior quantidade do que o soluto. Você vai separar as moléculas do soluto ou os íons do soluto, tá? Então, aqui tem uma interação forte, soluto com soluto. Essas interações vão ser quebradas. Aqui tem uma interação forte, solvente com solvente. Essas interações vão ser quebradas e vão ser produzidas novas interações, solvente-soluto, tá? Então, aqui está o soluto e as interações com solvente. Isso é solubilidade. Quando é que a molécula vai ser solúvel? Quando as interações soluto e solvente são mais fortes que soluto-soluto ou solvente-solvente. Então, por exemplo, eu botei lá um óleo na água. Tá? Então, eu tenho interações do óleo com óleo. O óleo só vai se afastar da água se a interação que ele tiver com a água for mais forte que ele. Senão, ele não se afasta. Tá? Então, simples assim. E por que eu estou batendo até que vocês vão falar assim, mas isso é tanto besteira? Porque muitas vezes vocês acham que os compostos apolares, eles mudam quando eles solubilizam. Mas não, eles continuam sendo com os mesmos compostos apolares. Eu vou depois dar algum exemplo para poder forçar bem isso. Então, a solubilidade é a extensão na qual uma substância, que é o soluto, dissolve em um solvente particular. Tá? Normalmente, esses valores são tabelados para... Você consegue pegar em handbooks qual é a solubilidade de várias substâncias em água ou em vários solventes orgânicos. Por exemplo, etanol, acetona, você encontra fácil isso. Então, quantos de gramas de soluto é solubilidade em 100 gramas de solvente? E quando a gente fala de soluto, de interações soluto-solvente, e aí eu vou voltar para cá, eu não estou falando de ligação interatômica, tá? Carbono e hidrogênio. Aqui a gente vai falar de força intermolecular. Então, imagina a molécula, não mais o íon, tá? A molécula. Essa molécula, ela vai estar interagindo com uma outra molécula. Isso, então, são as interações intermoleculares. Você não destrói, não é a ligação que está interagindo, é a molécula como um todo que está interagindo. Então, essas interações intermoleculares, elas são de alguns tipos. Tá? Elas podem ser forças eletrostáticas, força de dispersão, aqui está errado, Van der Waals é tudo, interações hidrofóbicas ou ligação hidrogênio. Tá? Então, forças eletrostáticas são forças de 1 a 7 quilocalorias que você tem um íon com o dipolo do solvente. Então, quando você pega o NaCl e coloca em água, o NaCl vai se dividir, vai se separar em sódio e em cloreto, a gente chama que ele ionizou, ele separou em sódio e em cloreto. Só que se não tiver ninguém para mantê-los afastados, eles vão se juntar de novo. E aí vai formar de novo o sal de cozinha, que é um composto sólido. Quem é que vai fazer essa separação? Alguém falou alguma coisa? Eu, Rafael. Oi. Caso é ionizou ou dissociou? Aqui você pode chamar tanto de ionização quanto de dissociação. Tá? Porque você vai estar formando íons. Normalmente, quando você vai estar trabalhando com ácidos que você chama de ionização. Ali é ionização. Tá? Mas aqui você pode chamar também. Mas você falar também de dissociação também não é. Mas também você está formando isso, está dissociando, não tem problema, tá? Pode chamar de ionização também.
A água, então, ela que vai ter a capacidade de estabilizar esse sódio, porque senão sódio sozinho não é estável, vai atrás do ânion dele, tá? Então, isso seria os íons dipolo, que a gente vai ter aqui alguns exemplos mais à frente. A outra é dipolo-dipolo, ou seja, uma molécula polar interage com uma molécula polar. Essas forças são forças razoáveis, são forças que têm uma certa intensidade, tá? E existe muito, e muitos dos fenômenos que acontecem na natureza depende dessas forças especificamente, íon dipolo, 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 por causa que o solvente universal é a água, tá? A água tem dipolo, então a água faz essas forças intermoleculares. Para moléculas apolares, você tem o que a gente chama de força de dispersão, porque todas as moléculas têm elétrons. Tá? Então, qualquer coisa pode acontecer externamente à molécula e fazer com que aqueles elétrons se desloquem temporariamente. Tá? Então, são forças de dispersão, são forças que acontecem, são dipolos momentâneos. Uma vez formado esse dipolo momentâneo, você tem interação do positivo de um lado com o negativo do outro. As interações hidrofóbicas são os opostos às interações hidrofílicas, né? É quando você tem organização de moléculas que não têm uma afinidade, a gente vai estar falando sobre isso. Mas eu quero mostrar com mais exemplo ali. E a ligação hidrogênio é, vamos dizer assim, a mais famosa de todas, que são aquelas ligações que hidrogênios ligados a compostos altamente eletronegativos, como hidrogênio, oxigênio e flúor, tende a interagir, tende a se ligar a um aceptor de ligação de hidrogênio, que também vou mostrar aqui um pouquinho. E aí, essas ligações são muito fortes. Antes ela até era chamada de interação, hoje elas são chamadas de ligações, porque elas têm força quase de uma ligação covalente. Tá? Aqui está mostrando só como é que acontece uma interação íon em uma substância polarizável. Então, aqui está a água, tá vendo? Então, tem dois polos da água, o polo negativo e o polo positivo, e aí vem um íon. Esse íon, então, não necessariamente esse íon fica grudado aqui, tá? Então, isso aqui em fase gasosa, você tem poucas coisas, em fase aquosa, isso se fica mais organizado, porque de fase aquosa, não, desculpa, em fase líquida, em fase líquida, você diminui esse movimento das moléculas. Tá? Fase gasosa é uma ou outra que vão se aproximar. Na fase líquida, você tem já essa organização, as moléculas da água se organizam para, a gente chama de solvatar o íon. Ou seja, ela esconde todo o íon para solvatar o íon. Aqui está mostrando alguns exemplos de íon dipolo, que também acontece com composto orgânico. Sempre que o composto orgânico ele tem um dipolo formado, que é positivo e negativo, ele é capaz, então, de interagir com a água, dependendo das cadeias carbônicas aqui, ou com outro composto. Então, aqui é uma interação íon-dipolo. Tá? Então, esse O- aqui não é... Aqui que vem que esse... Não, esse aqui está certo. Aqui está sódio, aqui está certo. Eu pensei que aqui fosse uma... Aqui é acetona, aqui é um carboxilato. Aqui que está o íon e aqui está a acetona, mostrando que esse aqui está positivo, porque o oxigênio é negativo, então ele puxa os elétrons para cima do oxigênio. Esse aqui está negativo e tem o positivo aqui. Tá? E aqui é um outro exemplo também de íon, que é um sal de amônio quaternário, com uma interação com acetona. Essa aqui vai aparecer ali, a interação de polo-dipolo, também em fase gasosa, uma vez ou outra aparece. Você tem agora dois polos, polo positivo e o polo negativo da molécula. Aqui, essa aqui representa uma molécula como um todo, tá? É a molécula como um todo que estaria atraindo. E ela, então, se organiza, quando chega próximo, ele atrai. Em um líquido, essas forças são mais fortes, e em sólido é muito mais forte ainda, porque está o tempo todo em contato. Aqui é uma outra maneira também de representar, para quem não é da área da química, conseguir visualizar isso, tá? Você tem aqui um polo positivo e um polo negativo, então você interage por esse lado, não interage positivo com positivo, isso não tem atração nenhuma. Essa aqui pode ser um exemplo nesse caso aqui. O dipolo induzido, então as forças de dispersão, não se chama de Van der Waals, está errado aqui, eu tenho que corrigir. Você tem momentaneamente um dipolo formado. A molécula é uma molécula apolar,
mas que ela momentaneamente ela forma um dipolo, e quanto maior for a sua cadeia carbônica, mais facilmente se forma esse dipolo. Isso é muito importante para os HPAs, porque os HPAs, a princípio, eles eram para ser voláteis. Alguns HPAs, eles precipitam porque eles têm uma cadeia carbônica tão grande que em um determinado momento esse dipolo induzido acontece várias vezes, então as moléculas conseguem se atrair. Tá? No gás, as moléculas quase não se atraem, então os compostos voláteis, eles têm normalmente ou baixo peso molecular ou dipolo induzido. Não chega a ter ligação de hidrogênio, não chega a ter dipolo, porque atraiu as moléculas, vão se atraindo as moléculas de forma mais efetiva, você está com a molécula, não é um composto volátil. Para ir para o gás, ele tem que ser quase a molécula sozinha. Tá? Então, aqui está mostrando como é um determinado momento que você tem essa dispersão e aí eles se juntam. Na maioria dos tempos, eles não têm essa afinidade, tá? E é muito, muito assim, tênue, diferente da dipolo, que é o tempo todo. Dipolo, você tem sempre a carga ali positiva e negativa. Então, a força de dispersão é isso. Em determinado momento, você tem a formação de dipolo muito rapidamente e essa molécula, então, atrai essa outra molécula. Tá? Por isso que os compostos de hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos até 4 carbonos, eles são gases, porque esses dipolos induzidos quase não são formados. Quando eles vão para 5 carbonos, o pentano, ele é líquido, mas muito volátil. Se botar o pentano aqui, enquanto eu dou aula, ele volatiliza tudo, mas ele é líquido. Até C22. A partir de C22, você começa as parafinas, que aí já são compostos sólidos, mas são compostos sólidos de polo de fusão muito baixo. Qualquer calorzinho já separa, porque são forças fracas, tá? Que acontecem ali. E a última, e aí eu vou parar aqui por hoje, são as ligações de hidrogênio. E quando a gente falar em química ambiental, é muito importante a gente saber o seguinte: quem é a substância que está doando o hidrogênio para a ligação de hidrogênio e quem é a substância que está recebendo o hidrogênio para a ligação de hidrogênio. Então, às vezes, o poluente, ele normalmente ele é que vai estar ou fornecendo a ligação de hidrogênio ou vai estar recebendo, e vice-versa. Tá? Então, um lado é o poluente e o outro lado é a biota ou o meio abiótico. Quem é que vai estar doando ou quem vai estar recebendo, é importante a gente saber, porque conhecendo a molécula, a gente sabe se ela vai ser solúvel em água por ligação de hidrogênio ou não. Ou se ela vai estar, por exemplo, complexada com enxofre ou não. Então, aqui a gente tem, ó, quem são os doadores de hidrogênio? São todos hidrogênios ligados a oxigênio, nitrogênio ou um flúor, ou diretamente ao flúor, ou no máximo carbono em flúor. E quem é que aceita a ligação de hidrogênio? Todos aqueles átomos que têm pares de elétrons livres. Oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo, tudo isso pode estar aceitando ligação de hidrogênio. Então, aquela coisa que a gente decorou lá no ensino médio, que só faz ligação de hidrogênio, só acontece com FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, é mais ou menos isso, se for ligação de hidrogênio da mesma molécula. Se for com outra molécula, aí você tem, então, quem vai doar é o FON, mas quem vai receber, basta ter par de elétrons livres, tá? Eu vou parar por aqui, então. Na próxima aula eu falo de solubilidade, já são 8 horas, eu sempre quero terminar no máximo 8 horas. E preciso que, então, que a Luciana e a Laura dêem uma olhadinha na matéria de ligação química, porque vai ser importante. Na próxima aula eu vou falar de solubilidade de composto orgânico e vou falar algumas interações de metais, porque os metais, alguns metais são tóxicos, outros não são tóxicos. A gente vai estar discutindo por que quimicamente isso, não toxicologicamente, mas quimicamente quando é que um é mais disponível do que o outro, tá? E é isso. Alguma pergunta? Oi, pode falar. Quem está falando? Oi, Mônica, é a Laura. Oi, Laura. Peço desculpas aí pela ausência, que surgiu uma reunião em cima da hora do colégio que eu trabalho, a gente está em semana de prova, surgiram alguns imprevistos. Então, a reunião está acontecendo ainda. Eu queria te perguntar se essa aula que você deu hoje, você já colocou aquelas aulas gravadas.